a minha emprestada? Por favor, sua letra maior? Gigante. Por gentileza. Porque aí fica melhor para eu enxergar. Livro de Jonas. Às vezes eu costumo usar o celular também, né? Mas eu coloquei em modo de avião, porque senão começa a mensagem vai atrapalhando a gente. Na sua da... Não, é aqui mesmo. Na sua da caixa fácil. Aleluia. Aí, viu? Isso que é briga. Ó, que maravilha. E junta com o óculos, é gigante mesmo. Irmãos, livro de Jonas, eu vou ler alguns capítulos. E quando eu firmar um pouquinho a voz, é porque eu quero que vocês prestem bem atenção nessas partes. Quando eu começar a falar bem mais forte, porque para você ter entendimento da palavra, prestem atenção na palavra, não é minha, é do Senhor. Se a palavra for para você, não fala para o seu irmão da direita nem da esquerda, amarra a carapuça, porque é sua mesmo. Se você tiver vontade de beber água, faz o dedinho para o pastor Paulo, a nossa querida missionária Antônia levar para vocês. Isso, vai. A água dela está aí. E se você quiser ir no banheiro, agora você vai segurar e vai depois do culto. Depois do culto, você vai ver. Aleluia! Nós vamos estar lendo alguns versículos. O primeiro vai dizer assim, capítulo 1 de Jonas vai dizer assim, e daqui eu vou pular para outro. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Capítulo 2. Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e o seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aleluia. E o capítulo 3, Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Amém, irmão? Amém. Amém. Irmãos, eu gosto muito de falar do livro de Jonas. Lá na minha igreja tem um irmão que ele brinca muito, que ele fala assim: ela gosta de pregar sobre Jonas. Mas eu gosto muito do livro de Jonas, Ana, Sansão. Eu gosto muito de falar sobre esses homens, essas mulheres na Bíblia. O que é que eu quero dizer nesta tarde para que você entenda? Jonas não queria ir. Eu vou falar assim no microfone, que eu falo bem alto. Eu dou uns gritos de vez em quando. Não faz mal, não. Não, porque eu falo alto mesmo, mas os irmãos vão ouvir. Jonas vai sair da terra dele, vai entrar no navio. Todos conhecem a história de Jonas. Vai entender que Jonas quer fugir da ordenância de Deus, porque Deus, quando manda, ele manda com a ordenância: vai e faz. E Jonas vai entrar no navio, como todos já conhecem a história, e dentro dessa embarcação, aquelas pessoas que ali estão vão começar a sofrer umas coisas sobrenaturais. Só que aquelas pessoas que ali estão, aqueles homens que estão naquela embarcação, eles não conhecem o Deus de Jonas, que é o mesmo Deus meu e seu nesta tarde. Está aqui, veio porque você tinha um compromisso com ele, e quando você firma um compromisso com Deus, ele não fica ausente, ele vem e fica presente no meio de nós. Jonas vai entrar nessa embarcação para fugir do chamado. Porque Jonas, assim como eu e você, temos um chamado. Qual que é o seu chamado, irmão? E de pregar o evangelho a toda criatura. Porque todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então você vai entender que não é o batismo que te salva, mas você
ele também era 100% Deus. Diferente de mim e você, Jesus já sabia por tudo que ele iria passar. Jesus sabia da morte de cruz, do sofrimento. Jesus sabia que seria perseguido, cuspido, humilhado. Jesus já conhecia você e eu não, nós não sabemos. Eu estou aqui, posso sair ali depois do culto, um carro, vir me atropelar e eu morrer, partir para a eternidade. Você pode chegar em casa, comer alguma coisa, se engasgar e morrer, partir para a eternidade. Pode estar passando no momento de um tiroteio e ser atingido por uma bala e morrer. E nós, às vezes, achamos que crente não pode morrer assim. Porque nós achamos que depois que aceitamos Jesus, todos nós viramos Mulher Maravilha, He-Man, eu tenho a força. Eu sou She-Ra. Não temos. E outra coisa, que nós estejamos todos felizes por servir um Deus de amor. Não importa como você vai chegar, como você está, se você vai de tiro, de avião, não importa. O importante é você chegar lá com Cristo. Porque depois que você atravessar para o lado de lá, continua a eternidade. Por isso que é chamado de eternidade. E vai o bonito do Jonas. Se achando mais que Jesus. Jonas era filho de profeta. Filho de profeta. Jonas tem um chamado, mas não quer obedecer chamado. Quantos de vocês que têm chamado não querem obedecer chamado? Eita! Quantos de vocês nesta tarde que está aqui, que Deus mandou ir pregar para um traficante, mas você está com medo de ir pregar para o traficante, e você está com medo da manhã ele arrumar uma casinha e te matar? Quantos de nós estamos com medo de ir em presídios pregar e dar uma rebelião e não sairmos de lá? E Jonas vai ter esse mesmo medo, afinal de contas, nós somos carne e espírito. Fomos criados do pó da terra, temos limitações, temos desejos bons, desejos ruins e temos limitações. Nós, muitas das vezes, precisamos nos corrigir para ficar fiel com Cristo. Jonas vai sair, vai entrar na embarcação, o povo não conhece, vai acontecer um sobrenatural, vai acontecer um reboliço dentro daquele barco e o povo vai começar a jogar as coisas que lá dentro estão para poder ver se para aquilo. E mais aquele povo, aqueles homens que ali estão, vão começar a mandar que as pessoas comecem a clamar pelo seu Deus, pelo Deus que eles acreditam em ser. Mas ninguém vai falar do grande eu sou, do Jeová, aquele que formou o céu e a terra, como o pastor acabou de dizer, aquele que disse haja luz, e haja, e começou a ter as coisas que Deus falou em ter, mas aquele que sentou e foi fazer você e eu do pó da terra, com carinho, com amor, soprou o Espírito Santo, o fôlego de vida, que está nos fazendo estar de pé nessa tarde. É Deus, aleluia. E Jonas está bonito dormindo. Caiu num sono que nada acordava o homem. E o barco está, como diz a musiquinha das crianças, e o barco balançou, e o barco balançou. Mas Jonas não estava vendo o balanço do barco. Às vezes sua vida está balançada, Satanás está arrumando estratégia para destruir sua vida. Satanás está arrumando pessoas para te tirar do caminho do Senhor. Satanás está arrumando pessoas para não deixar você nem chegar aos caminhos do Senhor. Mas você não prestou atenção no barco balançou. O barco balançou. Não está prestando atenção no balanço do barco. E aí o barco começa a balançar para lá, para cá, te joga para fora dele. E aí você começa, Deus não está me vendo. Deus não está me ouvindo. Ai, para que eu nasci? Se Deus não liga para mim, nem me ama. Nós estamos muito crentes hoje dizendo isso. Se Deus não atende o pedido dele, é uma pirraça, é um dono. Tornei aí para o pastor se vira, ele não é meu pai. Ele não é meu pai. Ele não manda na minha vida. Aí Jonas esqueceu quem era o pai dele. Jonas esqueceu que o papai estava lá no céu ainda falando, eu mandei ele ir. Ele foi dormir, mas eu vou preparar aqui, deixar uma situação para ele entender, porque ele me conhece. Afinal de contas, sou eu o Deus que dá livramento, sou eu o Deus que chamei, sou eu o Deus que vou capacitar. O que você está precisando nessa tarde precisa ser capacitado pelo Senhor. Faz um corretivo na sua vida e começa a pensar para que você está aqui, por que você veio, o que você quer. E se verdadeiramente você quer ir com Jesus, porque isso também é uma liberdade que você tem, porque Deus não obriga ninguém a nada. Os homens veem que Jonas não acorda, desce o homem está
sabendo. Eu era traficante, eu matava 10, matava 20, eu era bandido, eu era prostituta, eu era não sei o que, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Agora eu estou na presença de Deus porque Deus me deu a oportunidade, porque Deus me ama, Deus ama todos. Aqueles que não conseguiram chegar é porque fizeram uma escolha. Nenhum de nós somos perdidos de Deus. Deus não está escolhendo ou o missionário Antônio, ou a cantora Margarete, ou a irmã Vigênia, a irmã Maria. Deus chamou eu e você para pregar o evangelho a toda criatura. Filhos de Deus é só depois que aceita Deus e obedece Deus. Margarete, você tem certeza? Sim. Tem muita gente que bate no peito. Não, eu tenho Deus comigo, eu sou filho de Deus, mas não tem nem é. Sabe por quê? Porque lá no livro de 1 João, capítulo 3, verso 8, vai dizer: aquele que comete o pecado é do diabo. Eita. Então, se eu estou no mundo fazendo a vontade do mundo, Deus não é meu pai. Eu sou filha do diabo. Eu sou criatura de Deus. Eu só passo a ser filho de Deus quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e passo a obedecer os mandamentos de Deus. Aleluia, glória a O Deus. livro do Jonas, de vez em quando nós damos sorte. Não, crente não acredita nesse negócio de sorte, não, sim. A Bíblia vai dizer que aqueles homens lançaram o quê? Sorte. E caiu em quem? Jonas. Quantas vezes? Tá certo, sorte, vamos pegar o palitinho aqui e vamos ver quem é. E começou a cair em Jonas, 3 vezes que eles estão lançando a sorte lá, a sorte vai lá e cai naquele Jonas, aí é você mesmo. O problema é você. Aí Jonas vai falar: olha, o problema aqui é comigo. Me pega e joga, porque Deus, o Deus que eu sirvo, porque quando eles mandam Jonas clamar, Jonas ainda está meio rebelde. O Deus que eu sirvo mandou ir, mas eu não quero ir, eu quero voltar. Por que Jonas queria voltar? Vocês sabem por que Jonas não queria ir? Jonas não queria ir porque Jonas era um profeta rebelde. Para começar. Mas também Nínive era uma cidade terrível. Os soldados de Nínive eram os melhores soldados que eles tinham naquela época. Nínive não perdia a guerra. Eles pegavam seus adversários, pegavam as suas cabeças, colocavam em estacas fincadas na entrada da cidade, puxavam a cabeça da pessoa, ficava na estaca para mostrar o tamanho do poder do exército de Nínive. Quem quer ir pregar no lugar deles? Você sabe onde você quer ir pregar? Lá nos Estados Unidos, na Broadway. Vocês querem pregar, sabe aonde? É lá na igreja do pastor Antônio, pastor Lívia, que é tanto ruim de ouvir. Mas vocês não querem ir pregar lá perto dos povos islamitas, que você chega lá, ou aceita, ou nega Jesus, ou morre. Aí Jonas, que o quê? Por nada, aquele povo ruim, que é povo miserável, aquele povo tinha acabado com o povo, vivia uma briga, vivia brigando com o povo de Deus, do Jonas, e Jonas falou: por nada, eu vou esconder, mas aí a sorte virou o cativeiro de Jonas, virou para mostrar que ele era o problema da embarcação. Será que você está sendo o problema da igreja? Será que é por causa de você que tem homens e mulheres que não vêm para a igreja porque está tropeçando na falta de obediência que você e eu estamos na casa de Deus? Será que nós estamos sendo empecilho para alguém chegar até Jesus? Será que nós estamos com muitos por aí trazendo escândalo para a obra do Senhor e por isso nós não estamos conseguindo encher a casa de almas sedentas por Cristo? Qual é a nossa avaliação nesta noite, nesta tarde? Será que nós vamos precisar lançar sorte para ver onde está o problema? Se o problema realmente somos nós? Porque Deus é santo. Se tem alguém problemático, é eu e você, que somos imperfeitos. Jonas levanta, eles pegam, tiram tudo de dentro da embarcação, joga, e Jonas fala: não, vai melhorar não, só vai melhorar as minhas palavras, né? Depois que jogar eu, porque o problema sou eu. Sabe o que é o problema nosso hoje? Nós somos o problema e queremos empurrar a culpa para o A e para o B, para o C e para o D, até o alfabeto inteiro. Nós somos o problema e nós queremos falar para os outros que é o problema. Nós fomos chamados para pregar e não queremos pregar, sabe por quê? Porque ontem a irmã não deixou cantar no círculo de oração. Porque ontem tinha lá uma palestra para ser falada e eu sou boa em oratória, mas o pastor não me colocou a irmã fulana que fala tudo errado. Esse é o nosso problema hoje. Nós hoje, muitas das vezes, entramos na igreja só preocupados com oferta. Eu vou sair para cantar, mas só
dar nada, eu não vou não. Tem que me dar alguma coisa. Eu vou pregar, fulano de tal me chamou, mas se não vir me buscar aqui na porta, eu não arredo o pé. Nós estamos vivendo dias, últimos dias nessa terra, onde tudo está ficando difícil a cada dia. O problema nosso, sabe qual que é? É que muitas das vezes nós não queremos entender que a mudança tem jeito por cada um de nós. Porque a Bíblia vai dizer, ai daquele que estão aventureiros. E nós falamos de nos preocupar com a salvação e preocupar muito com a terra. Eu falo sempre isso, nós estamos muito preocupados com a terra. Deus não está falando que você não tem que trabalhar, que você não pode ter carro do ano, que você não pode adquirir. Mas Deus está falando, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, porque as demais coisas do serão acrescentadas. É Deus, aleluia. Joga Jonas, o peixe grande vem, come, engole Jesus. E aí depois que ele engole Jonas lá dentro do ventre começa o arrependimento. Ah, Senhor, o Senhor me mandou ir, eu não fui. Mas olha, não, me dá a oportunidade. Eu concordo, eu sei que eu errei. Mas me dá uma oportunidade, que aí se eu me dar uma oportunidade, eu vou. Aí o peixe sai. Carregando Jonas, balançando. O barco balançou, o barco balançou. Aí o peixe vai, chega lá na beiradinha da praia, aí Jonas olha, nossa, tá em mim. Agora eu vou ter que entrar. Sabe o que eu acho mais interessante na entrada de Jonas? É que tem muitos crentes hoje que estão dentro da casa de Deus pregando mentira. Tem muitos crentes hoje que vai procurar a igreja onde seu ego é massageado. Eu já falei e vou repetir. Me chamou para pregar é para ouvir, porque eu não vim aqui massagear ele. Não fui chamada por nenhum de vocês, não foi vocês que estavam aqui. Quem pagou foi Jesus. Quem morreu foi Jesus. Se não gostar da palavra, vai reclamar com Jesus. Aí Jonas entra na igreja diferente de muitos crentes, em muitos lugares que você vai por aí, que chega lá falando que Deus tem a chave da casa, a chave da vitória, e acaba o culto, você não ouviu um momento nenhum fazer apelo perguntando se alguém quer Jesus, e nem ouviu falando que Jesus é o Salvador. O culto todo foi louvores que exaltam o homem, e depois do culto, revelações que exaltam o homem. Massagear o ego do homem. Jonas chega lá dentro, dá uma olhadinha pro lado de Nínive, e aí Jonas até esqueceu que ele poderia ser outro. Jonas até esqueceu quem era o exército. Jonas esqueceu que aquele povo era terrível, que era ruim. Como diz o mundo aí, dava tiro para ver tombo. Jonas esqueceu de tudo isso. Aí Jonas chega feliz depois, pastor, de sair de dentro do vento da lei. Entra para a cidade, aí será que Jonas chegou lá rindo? Nada, Jonas falou assim, eu tenho que pregar, porque Deus me chamou para pregar. Aí Jonas entrou dentro da cidade. Venham para a igreja! Hoje é a tarde da bênção. Deus tem uma porta de carro para você. Uma chave para você da Hilux. Já me entrou lá desse jeito, não foi? Deus tem para você uma mansão no Belvedere, na Savassi. Nós a gente conhece, né? As áreas novas do Belo Horizonte. Deus tem para você um prédio de 12 andares que será só seu. Você vai alugar e não vai precisar mais trabalhar na sua vida. Nada. Jonas não entrou pregando nada disso. Jonas entrou e falou assim: arrependei-vos, porque Deus em 40 dias vai aniquilar, vai acabar com tudo. André, vai destruir tudo, não vai ficar nada. Se eu fosse vocês, eu ia arrepender. Arrependam-se. João Batista manda arrepender as víboras, né? Ele não está falando para o povo, ele está falando porque quando João Batista está pregando, que ele fala que é para arrepender e chama de víboras, ele não está falando com o povo que está ali ouvindo, ele está falando com os fariseus que estavam vindo de lá para cá, aqueles que diziam que eram os donos da lei, que faziam que era justo e injusto. Quando ele observa eles, aí ele começa a chamar eles de bando de víboras. Sabe o que é o nosso problema hoje? É que quando nós chegamos na igreja, Deus não nos ele falou, Jesus falou assim, que está chegando a sua hora, é a hora de você ir. Você está tão acostumado na terra, gostando tanto da terra, você faz igual Ezequias. Não, Senhor, me dá mais uma oportunidade. Não, eu fui tão fiel com o Senhor, me deixa viver mais uns anos. Aí Deus acrescenta mais 15. Aí nesse 15 anos, quase que Ezequias perde, entrega segredo do rei, abre a porta para qualquer um. Às vezes o tempo que Deus está te dando é esse, você fazer a obra, e você está preocupado que está chegando a hora de você morrer. Quem não tem medo de morrer? Nós temos, sabemos como que vamos.
E quando Jonas chega e começa a gritar isso, vai alguém. Sempre tem alguém para levar o recado. Seja boa notícia ou ruim. A boa demora um pouquinho mais para chegar, mas a ruim é como vento. Soprou lá naquela porta do portão, lá no alto do monte onde eu moro, falou aqui. Quando eu chegar lá, já está lá. A notícia já está lá. Verdade. Aí chegou alguém e falou para o rei, ó, tem um homem aí gritando que Deus vai destruir. Aí eu pergunto, Nínive conhecia o Deus de Israel? Nínive tinha aliança com o Deus de Israel? Nínive talvez pode ser que não ouviu falar, perseguir aquele povo, sabia das histórias que aquele povo vivia ganhando a guerra, né? Mas Nínive não tinha comunhão. Você tem comunhão com Deus de Israel? Ou você está como um menino que querendo saber quem é o profeta? O rei escuta e fala assim, como é que é? Vai destruir? Mas não era o melhor exército? Não era o exército que ganhava a guerra? Porque ele falou, peraí que nós vamos lá agora e vamos acabar com esse homem agora e deixa o tal do Deus vir aí que nós queremos ver esse Deus aí. Nós não estamos vendo ele? Não. O rei vai mandar todos da cidade, inclusive animais, mas não são os animais dos campos, são os animais domésticos, aquele cachorrinho que você cuida da sua casa. Se você jejuar, você vai deixar sem comida, vai jejuar também. É o animal lá do pasto. Se Deus quisesse, fazia lá também jejuar, mas o negócio era com os animais, segundo alguns historiadores, são animais domésticos. Põe todos para jejuar, a cidade toda para jejuar. E olha o que o rei vai falar, porque ele sabe assim, esse Deus não se arrependa deste mal que ele quer lançar sobre nós. E aquela cidade toda vai parar e vai jejuar para começar a acreditar em quem? No Deus de Israel. E o interessante é que Jesus vai mencionar Nínive lá na frente. Jesus vai falar que Nínive vai se levantar para julgar essa geração de caretas que nós estamos vivendo. Que a rainha de Sabá vai se levantar para vir também. Vai vir. Sabe o que é o nosso problema? É que nós arrependemos agora e daqui a 10 minutos estamos fazendo tudo de novo. Porque nós não estamos dando atenção. Nós não estamos acreditando. Nós paramos de crer. Eu tenho 48 anos. Eu ia brincar que era 27, mas é 48. Eu tenho 48 anos. Ou seja, tenho mais de 48 anos que estão falando que Jesus vai voltar. Quando eu passei a me entender por gente, tem mais de 32 anos que eu estou ouvindo que Jesus vai voltar. Para mim, ele ainda não voltou, mas quantos que já foram verdade? Minha avó partiu há um mês atrás. Ela já foi. Jesus para ela já era. Verdade. Ele não voltou ainda para mim, mas pode ser hoje. Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã. Talvez eu não vá até a noite, talvez vocês não vá até a noite. Estou vendo todos aqui. Amanhã eu posso ver aí no Facebook, que antigamente era no jornal, hoje é no Face, Instagram, TikTok, luto. Eu falei isso com minha amiga, falei, gente, que dá uma hora esse Facebook, só tem luto nesse trem, não tem Facebook mais não, porque o povo está indo embora, só que tem muita gente que está esperando, está igual o povo de judeus lá em Israel, está esperando Jesus não. Mas ele pode, a morte pode vir, porque a sentença foi essa, não é? Quando houve a queda, a sentença foi a morte, o homem foi ordenado e morreu. Sabe o que é o negócio? É que nós às vezes queremos a bênção, mas não queremos o dom da bênção. Nós às vezes queremos falar que somos bons, que nós... Não, eu sou bom, você viu? Ontem eu carreguei a água na peneira do fulano, ontem eu dei 10 cestas básicas, isso não é bondade. Para Deus, não. Essa bondade é humana. A bondade é você ir nos oprimidos, ajudar os oprimidos, mas falar que Jesus salva. A maior bondade que nós temos é ir falar para as pessoas que Jesus está voltando. Que não vai perder a esperança. Porque Ele está voltando. A Bíblia diz que nós temos 3 inimigos. O mundo, eu mesmo e o adversário é Satanás, o diabo. Ele vem em terceiro lugar. Por quê? Porque o diabo não tem o poder que Deus tem. De onisciência. Sabe de tudo que acontece no caso? De onipresença. Até lá nos Estados Unidos ele está aqui.
Não tem Lula, não tem Bolsonaro, não tem presidente nenhum. Não existe ninguém com o poder que Deus tem. Aleluia. Satanás, quando ele vai fazer aquela situação toda que Jó passa por elas, é por permissão daquele que tem poder. Verdade. Então eu quero que você entenda nessa que você só tem permissão por alguma coisa quando aquele que tem poder te dá permissão. Quando aquele que te chamou das trevas para a gloriosa luz te dá poder. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Todos que passaram por esta terra precisaram de Jesus. Ah, mas quando aconteceu lá no Velho Testamento, Jesus não está. Está assim. Porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz, façamos o homem nossa semelhança. Ele já existia, antes da fundação do mundo, ele já existia em Deus. Então nós não temos que ficar preocupados com querer descobrir alguns mistérios que a Bíblia tem, que não me cabe a isso. O que me cabe é pregar o Evangelho a toda criatura. Tinha um homem juntando no celeiro, a Bíblia vai contar, e foi perguntado para ele, hoje veio para o nosso mal. Será que se fizer essa pergunta para nós, para que nós também estamos preparados? Porque foi perguntado para ele, hoje veio para o nosso mal. Aí eu pergunto, se hoje nossa alma foi pedida, para que nós estamos preparados? Nós temos que entender que Jesus vai voltar. Eu vou pedir a igreja. E nós sabemos que quando esse Jesus voltar, se ele vier nas nuvens, antes que nós vamos de encontro com ele, se nós contemplarmos na nuvem, ele vir, depois que sairmos dessa terra, vai virar um caos. Jonas, mesmo pregando sobre o arrependimento, ele ainda continuou no momento sem arrepender. Porque Jonas vai querer que Deus destrua tudo aquilo. Aí Deus vai fazer nascer a plantinha lá, vai dar uma sombrinha para ele, e ele vai ficar irado com Deus, porque aquela planta vai morrer. E Deus vai falar para ele, olha Jonas, a planta você não cuidou, você não plantou, nasceu um dia, morreu na outra, porque o poder de Deus é esse. E você está questionando. E você ficou com raiva, ficou chateado, ficou triste, ficou bravo, porque a plantinha morreu. Aí você quer que eu mate mais de 100 almas sem contar crianças e mulheres que não sabem o que seria de sua mão direita e mão esquerda? Cuidado com esse ego dentro de cada um de nós, porque ele está aqui dentro de cada um de nós. Porque nós não podemos deixar ele florescer. Cuidado com a raiz da amargura, a irmã fulano que fez uma ontem, ah não, é ela lá e outra. E a irmã fulana está lá na igreja? Não, amanhã eu vou conversar com o pastor, que eu não vou mais congregar lá não, porque a irmã fulana está lá. Não tem céu para você. Porque no céu não é pecado, assim como ele diz, no céu não é pecado, no céu não vai ter clamor, não vai ter dor, e eu ainda brigo que lá no inferno todo mundo vai ter dente. Porque a Bíblia fala que um ranger de dente lá. Venda essa bandeira. Ué, ninguém vai ter não. Está falando que é ranger de dente. Verdade. Bicho que o fogo não mata. Um fogo que não apaga. O povo começou a ter medo dessas coisas. Nós não precisamos de Jesus só com temor dessas coisas. Não. Nós precisamos servir, porque se nós pararmos para entender o tamanho do amor e o tamanho do sofrimento, se nós lermos, teve uma amiga minha que pregou sobre isso e falou que se nós lermos sobre a crucificação de Jesus, que nós seremos crentes melhores. O povo que eu conheço, eu já quero ser todo dia uma crente. Mas a Bíblia vai dizer que ele está voltando. Ele está voltando e aquela cidade de Nínive foi salva porque houve arrependimento. Eu não sei se todos que aqui estão são servos do Senhor, não sei se todos que estão aqui, porque alguns eu conheço, né? Que estão servindo a Deus, ou se todos estão firmes com o Senhor. Mas se tiver entre nós alguém que não está servindo a Deus ou que desviou, volte nessa casa. O apelo é nessa casa, porque às vezes Jesus pode voltar e você pode perder a oportunidade de morar no céu. Você pode perder a oportunidade de morar no céu com Jesus. E quando esse Jesus voltar, vai ser